Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E as comemorações do bicentenário da independência em Brasília começaram logo nos primeiros minutos deste dia. Fogos de artifício nas cores verde e amarela iluminaram o céu da capital. O Ministério do Turismo programou o espetáculo de fogos para marcar o bicentenário da independência da República na Torre de TV, um ponto turístico da capital federal no Eixo Monumental, a 2,5 km da esplanada dos ministérios. Assim como no Ano Novo, o espetáculo pirotécnico começou na virada entre os dias 6 e 7 à meia-noite, durou cerca de 3 minutos e após o show de fogos, o sistema de som tocou o hino nacional. O público participou da festa em frente à torre. Depois que o evento acabou na Torre de TV, uma carreata passou pelo Eixo Monumental e houve um buzinaço. E aqui em São Paulo, a comemoração aconteceu no bairro do Ipiranga, no Parque da Independência. E a nossa repórter Maria Clara Leite esteve por lá mais cedo e traz detalhes para a gente. O desfile cívico-militar, com a participação de cerca de 10 mil pessoas, entre civis e militares, começou às 8h45 da manhã deste 7 de setembro, aqui na Avenida Dom Pedro I, no Ipiranga, em São Paulo, com homens do Exército e seus carros, tanques de guerra, cavalaria, viaturas, tiro de guerra, Força Aérea Brasileira, Marinha, Guarda Civil Municipal, várias associações, pessoas com deficiência, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares, além de outras bandas marciais. A gente lembra que também faz parte das comemorações do bicentenário da independência a inauguração oficial do Museu do Ipiranga neste 7 de setembro. Museu este que fica bem ali atrás do Monumento à Independência, bem atrás do Parque da Independência. Esse museu, ele ficou fechado por 9 anos. Ele passou por uma reforma que demorou 3 anos, uma reforma que custou mais de 200 milhões de reais. E hoje, então, ele é reinaugurado. A partir de amanhã será reaberto ao público. E a grande novidade é que durante 2 meses a entrada no Museu do Ipiranga será gratuita. É isso mesmo, mas para visitar o museu será preciso fazer um agendamento no site museudoipiranga.org.br. E a Orla de Copacabana foi o local escolhido para a cerimônia comemorativa do bicentenário da independência do Brasil no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Tradicionalmente, o desfile militar na capital fluminense acontece na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, mas o presidente Jair Bolsonaro insistiu que este ano os soldados passassem pelo local, onde costumam acontecer manifestações a seu favor. Bolsonaro deve chegar ao bairro no meio da tarde, onde está prevista uma motociata, seguida por uma fala aos manifestantes que ocupam a Avenida Atlântica desde cedo. De acordo com a Agência Brasil, a solenidade vai contar com show aéreo da Esquadrilha Céu e apresentação de bandas de música dos Fuzileiros Navais, do 1º Batalhão de Guardas, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista Os Cometas, reforçada por integrantes da equipe Falcão da Força Aérea Brasileira, vai realizar uma demonstração de salto com aterragem na praia de Copacabana, seguida de apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E mudando de assunto, desde o fim de agosto, a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério da Agricultura têm investigado a morte de vários cachorros que comeram petiscos supostamente contaminados. Os primeiros casos apareceram em Minas, mas já existem novos relatos de contaminação em mais 9 estados e no Distrito Federal. Ao menos 40 casos já foram registrados. De acordo com a polícia, os animais morreram após ingerirem petiscos que possuíam em sua composição monoetileno glicol, uma substância tóxica que pode levar à insuficiência renal. Os tutores relataram que antes da morte os animais apresentaram sintomas como cansaço repentino, desconforto abdominal, diarreia, vômito e até mesmo convulsões. Dados das investigações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam que há irregularidades em uma das empresas que fornecem matéria-prima para a fábrica de petiscos.
após a detecção de substância tóxica em uma das amostras de seus produtos. O Ministério da Agricultura já determinou o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos e interditou uma das fábricas da empresa, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, até que sejam apresentadas todas as informações solicitadas pela fiscalização. A polícia pede que os tutores que tenham identificado mal-estar ou precisem internar os animais depois da ingestão de petiscos informe a corporação para a investigação. E nos destaques internacionais, o bilionário Elon Musk foi autorizado nesta quarta-feira por uma juíza dos Estados Unidos a incluir entre os argumentos para desistir da compra do Twitter as denúncias feitas por um ex-responsável de segurança da rede social. Apesar disso, a magistrada do estado de Delaware, Kathleen McCormick, se recusou a adiar o processo, como tinha sido solicitado por Musk, considerando que o atraso expõe a empresa a maiores prejuízos. No início de julho, Musk anunciou que iria romper com um acordo de compra de 44 bilhões de dólares alcançado com o Conselho Administrativo do Twitter, sob acusações de que a empresa não teria respeitado os compromissos e não teria comunicado o número exato de contas falsas na plataforma. O Twitter entrou com uma ação para exigir que o empresário cumpra com um acordo, mas um ex-diretor de segurança da rede social, Peter Zatko, acusou a empresa de esconder vulnerabilidades no sistema de proteção e de mentir sobre o combate às contas falsas. Zatko enviou um longo documento às autoridades americanas no início de julho, mas que só foi divulgado no final de agosto. Os advogados de Musk pediram para incluir as denúncias do ex-funcionário do Twitter na defesa do bilionário. E olha só que iniciativa bacana, num esforço do governo da Espanha para combater a inflação e o aumento do custo de viagem, as viagens de trem com percurso inferior a 300 quilômetros já estão disponíveis gratuitamente até o final do ano a toda a população do país. Os passageiros, tanto moradores quanto turistas, terão direito a viagens gratuitas em trens locais e rotas de médio alcance entre as cidades. É necessário se registrar para tirar um cartão de viagem, que exige um depósito e é pago por um subsídio do governo de 221 milhões de euros, equivalente a 1 bilhão e 150 milhões de reais. A Espanha, como muitos outros países, está lutando contra a alta inflação, cuja taxa subiu para 10,8% em julho, o nível mais alto em 38 anos. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, culpou em grande parte a guerra da Rússia na Ucrânia pelo aumento dos preços. A iniciativa espanhola faz parte de um pacote de 9 bilhões e 500 milhões de euros anunciado em junho, destinado a ajudar a população a enfrentar o aumento do custo de vida. Ele incluiu 3 bilhões e 600 milhões de euros, que equivalem a 18 bilhões e 760 milhões de reais em cortes de impostos, aumento de aposentadorias e outros subsídios e gastos. E olha só essa história, um chimpanzé fugiu do zoológico de Kharkiv, na Ucrânia, vagou pelas ruas da cidade, a segunda maior do país e alvo de bombardeios diários da Rússia, mas mudou de ideia após começar a chover. A escapada do animal deu trabalho à equipe de resgate, que usou guloseimas para tentar persuadir Titi a voltar para casa. As tentativas não tiveram muito sucesso e a situação só foi resolvida quando começou a chover na segunda maior cidade da Ucrânia. O chimpanzé, então, acabou se dirigindo voluntariamente até uma treinadora com um casaco. A peça de roupa amarela é uma das favoritas do animal. De acordo com a imprensa local, não é a primeira vez que o símio escapa. Titi mudou para o zoológico de Kharkiv depois que o ecoparque onde morava foi danificado pelas forças russas. Muitos animais tiveram de ser remanejados desde o início da guerra promovida por Moscou. Que bonitinho, que bom que deu tudo certo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.